Olá, amigo EBEGE, meu nome é Renato Grillo e nós estamos aqui para a sua Dica EBEGE. A nossa Dica EBEGE hoje ela diz respeito a uma questão cobrada em concurso que exigiu o conhecimento de dois termos, a interpretação conforme e a diferença para a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto. E é importante que você saiba a distinção precisa entre esses dois termos que muitas vezes são confundidos. Preste atenção no enunciado da questão cobrada pela Fundação Carlos Chagas. O artigo 69, caput da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, dispõe que as ações de sociedades de economia mista pertencentes ao Estado não poderão ser alienadas a qualquer título sem expressa autorização legislativa. Referido dispositivo foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade número 234, na qual o Supremo Tribunal Federal decidiu que a autorização legislativa exigida pela Constituição Estadual há de se fazer por lei formal, mas só será necessária, preste atenção nessa frase, quando se cuide de alienar o controle acionário da sociedade de economia mista. As alternativas eram as seguintes. Na decisão em questão relativamente ao dispositivo impugnado, o STF procedeu a declaração de inconstitucionalidade com redução de texto, não, porque não houve redução de texto, revogação jamais, declaração parcial de inconstitucionalidade com redução de texto, pelo mesmo motivo não, e você ficaria na dúvida em declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, interpretação conforme. Qual a diferença existente entre a interpretação conforme e a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto? Eu preciso lhe dizer que ambas dizem respeito ao mesmo objeto, quais sejam normas plurissignificativas ou de sentido plurimo. São aquelas normas que não possuem um sentido unívoco, mas essas normas permitem N interpretações, diversas interpretações. Então, essas normas são objetos dessas duas técnicas de controle de constitucionalidade, através das quais, por um viés interpretativo, o Supremo Tribunal Federal adequa a norma à Constituição Federal, em franco prestígio ao princípio de preservação dos atos normativos. Ou seja, dado o sentido plurimo das interpretações, dada a diversidade de interpretações possíveis do texto normativo, o Supremo Tribunal Federal, ao invés de extirpar do ordenamento jurídico o ato normativo, a lei, ele faz uma interpretação conforme a Constituição ou faz uma declaração de inconstitucionalidade parcial sem a redução do texto, mantendo no ordenamento jurídico o ato normativo. Mas qual a diferença? A diferença é a seguinte, amigo. A diferença reside na seguinte questão. Por haver diversos sentidos possíveis, na interpretação conforme, o Supremo Tribunal Federal elege dessas interpretações possíveis e diz que só será constitucional nessa interpretação. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal faz uma interpretação conforme a Constituição e exclui todas as demais interpretações. Supondo que um ato normativo tenha 10 interpretações possíveis, o Supremo Tribunal Federal fixa uma única interpretação como sendo constitucional e todas as demais seriam inconstitucionais. Na declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, ocorre exatamente o contrário. O Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional uma única interpretação, sendo possíveis todas as demais interpretações que o texto plurimo, de sentido plurimo, de plurimas interpretações, admite. Então veja que uma é o contraponto da outra. A interpretação conforme o Supremo elege um único sentido e esse sentido será o único aplicável para aquela norma, só aquele sentido, só naquela interpretação ela será constitucional. E na declaração de inconstitucionalidade, por isso que é em declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, o Supremo elege um sentido no qual a norma é inconstitucional, admitindo que o juiz, o intérprete, o administrador, aplique aquela norma em todos os demais sentidos. O que nós temos aqui nessa questão? Nessa questão nós temos o seguinte: a exigência, a frase que mata a questão é essa aqui, mas só será necessária, ou seja, a exigência de lei só será necessária em uma única circunstância, qual seja, com a transferência do controle acionário da sociedade de economia mista, ou seja, a alienação da sociedade de economia mista. Em todas as demais situações, não será necessária a presença de lei, conforme manda a Constituição. Então veja que o Supremo realizou aqui
uma interpretação conforme, porque ele excluiu todas as demais formas de aplicabilidade do texto, dizendo que ela só será necessária nessa situação. Portanto, o gabarito da questão é a letra E, interpretação conforme a Constituição. Essa foi a sua dica bege e até a próxima. Bons estudos para você.